galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Beleza, galera? Bom, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o estudo da química do PISM 3 com a parte de cinética química. Basicamente eu vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula e a cada resolução que eu fizer, eu também vou fazer uma revisão teórica para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Bom, galera, agora sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Galera, essa parte de cinética química envolve vários conceitos. Então, antes mesmo da gente iniciar a resolução das questões, vou fazer uma revisão teórica bem breve com vocês dos principais tópicos de cinética para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Vai ser uma revisão bem breve, acredito que em uns 10 minutinhos a gente consiga revisar tudo aí, depois a gente parte para a resolução das questões, beleza? Então, vamos lá, deixa eu só movimentar um pouquinho minha lousa aqui, porque eu já deixei um esqueminha previamente pronto para a gente revisar, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos conceituar o conteúdo, né? O que seria a cinética química, Eugênio? Galera, de forma bem resumida, cinética química é a parte da química que tem como foco de estudo estudar a velocidade das reações químicas e os fatores que influenciam na velocidade, beleza? Então, basicamente, a gente vai estudar os efeitos dos catalisadores, os efeitos da inibidores, a gente vai estudar a ideia de energia de ativação, beleza? Então olha só, o primeiro conceito que a gente vê em cinética química é o conceito de teoria das colisões. Ah, gente, tem a ver com física isso? Não, não necessariamente. O foco aqui é a abordagem de colisões para a química. O que seria essa teoria das colisões, Eugênio? Vamos lá. Quando a gente pensa em uma reação química, a gente vai ter basicamente dois elementos compondo uma reação química. A gente vai ter os reagentes que vão reagir entre si e vão formar ou não os produtos. Lembra que existem lá as condições para ocorrência de reação química? Enfim, essas condições vão estar relacionadas com as chamadas colisões entre os reagentes. Qual que é a ideia das colisões, Eugênio? Seguinte, quando a gente tem dois reagentes, esses reagentes eles vão colidir entre si e eles podem ou não gerar produtos. Se eles geram produtos, a gente vai ter uma colisão chamada de colisão efetiva, que é uma colisão que apresenta energia suficiente e geometria favorável. Quando eu falo de geometria, eu estou falando de geometria molecular. Beleza? Assunto lá do PISM 1. Mas vocês não precisam se preocupar com isso para o PISM 3. Tá? Quando a gente tem uma colisão não efetiva, a gente não gera produtos. Beleza? Eu até deixei isso bem conceituado para vocês aqui. Ó. Quando a gente tem uma colisão efetiva, a gente vai ter os reagentes gerando produtos. Quando a gente tem uma colisão não efetiva, a gente não vai ter produtos sendo gerados. Por que eu estou diferenciando bem isso? Porque pode aparecer num exercício lá de eles colocarem algo nisso, naquelas questões de análise afirmativa e tal, ou até mesmo pode aparecer isso numa discursiva. Então, fica atento. Para diferenciar uma colisão efetiva de uma não efetiva, é só você lembrar. Colisão efetiva entre reagentes é quando você tem a formação de produtos. Colisão não efetiva entre reagentes é quando você não tem a formação de produtos. Beleza? Basicamente é isso. Então, olha só. Aqui eu trouxe uma reação bem simples, tá? O gás hidrogênio reagindo com o gás cloro gerando ácido clorídrico. Bom, isso aqui é o formato da reação química, né? Equacionada e tal, balanceada. Como a gente conseguiria representar isso, levando em conta essa questão da cinética? Bom, basicamente a gente tem aqui uma ligação entre dois átomos de hidrogênio reagindo com uma ligação entre dois átomos de cloro aqui. Bom, basicamente isso aqui são os reagentes. Olha só, antes da gente formar aqui os produtos, tem um estado intermediário. Esse estado intermediário aqui, que está demarcado com esse objeto em azul, a gente chama esse objeto aí, esse estado intermediário no caso, de complexo ativado. Então, se um exercício trouxe algo parecido com isso aqui, você fica atento. Isso aqui é chamado complexo ativado da reação. Tá? Aqui você não tem o produto necessariamente ainda, você tem um estado intermediário. Tá? Aqui você já tem os produtos. Ó, você tem HCl mais HCl, ou seja, você tem 2 mols de ácido clorídrico aqui, beleza? Então isso aqui, galera, esse estado intermediário que está entre mais ou menos aqui, o que se parece, né, um colchete um pouco diferente, né? A gente chama isso aqui de complexo ativado, beleza? É um estado intermediário da reação, beleza? Fica atento com isso, porque isso é importante. Agora, galera, lembra que eu falei que para ter colisão efetiva a gente tem que ter energia suficiente? E essa energia suficiente vai estar relacionada com a chamada energia de ativação. Beleza? Então, vamos lá. O que seria energia de ativação? Energia de ativação, galera, vai ser basicamente a energia mínima para que ocorra uma colisão efetiva. Tá? Então, essa que é a ideia básica. É a energia mínima para ocorrer colisão efetiva. Ou seja, a energia mínima para a gente ter a formação de produtos. E como é que eu calculo essa energia de ativação, Eugênio? Olha só. Sempre que uma questão fornecer um gráfico, você vai calcular da seguinte forma. Você vai ter que lembrar de um conceito lá do PISM 2, de termoquímica. Lembra daquela questão de entalpia? Entalpia dos produtos, entalpia dos reagentes? Enfim, você vai ter que relembrar esse conceito. Por quê? Olha só, geralmente
para a gente calcular energia de ativação, a gente vai ter gráficos nesse formato aqui, ó, entalpia, caminho da reação. Isso aqui tem a ver com termoquímica. Lembra disso? Se você não lembra, dá uma olhadinha no canal que tem uma aulinha de termoquímica aí, já dá para você dar uma revisada. Olha só, a energia de ativação vai ser basicamente a energia no ponto mais alto menos a entalpia dos reagentes. Basicamente assim que você calcula a energia de ativação, gente? Sim, basicamente assim que você calcula, tá? Então a energia de ativação vai ser a energia no ponto mais alto menos a entalpia dos reagentes. Olha só, entalpia dos reagentes, ó, tá aqui, ó. A reação começa pelos reagentes, obviamente, né? Sem reagentes você não tem produto, beleza? Então começou aqui. Então, para eu calcular a energia de ativação, vai ser energia nesse ponto P' aqui, menos a energia aqui, ó, que é a entalpia dos reagentes. Então, isso aqui representaria para a gente, ó, esse segmento aqui que eu estou marcando em vermelho, isso representaria para a gente a energia de ativação, beleza? Então, energia no ponto mais alto menos a entalpia dos reagentes. Agora aqui, energia de ativação, ó, mesma coisa, energia no ponto mais alto menos a entalpia dos reagentes. Aí já seria esse segmento um pouquinho maior, beleza? Não ficou retilíneo, tá? Mas essa que é a ideia. Beleza? É bem tranquilo, galera. Só vocês lembrarem, energia no ponto mais alto menos a entalpia dos reagentes. Basicamente essa que é a ideia de energia de ativação. Agora, galera, vamos falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam na velocidade da reação química. Esses fatores aqui, galera, eles são diretamente proporcionais à velocidade. Então, vamos lá. O que significa diretamente proporcional, Eugênio? Quanto maior for o efeito desses fatores, maior vai ser a velocidade. Exemplo, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade. Quanto maior for a concentração, maior vai ser a velocidade. Quanto maior for a pressão, maior vai ser a velocidade. E assim sucessivamente, tá? Se eu aumento a temperatura, eu aumento a velocidade. Se eu diminuo a temperatura, eu diminuo a velocidade. Beleza? Quando eu falo que duas grandezas são diretamente proporcionais, significa que essas grandezas elas apresentam uma concordância entre si. Se uma aumenta, a outra também aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Beleza? Então todos esses fatores aqui, ó, eles são diretamente proporcionais à velocidade. Então, temperatura, concentração, pressão, superfície de contato e catalisadores. E eu vou fazer um asterisco aqui na superfície de contato pelo seguinte: a superfície de contato, no caso, seria área, tá? Então, basicamente área, beleza? Só você lembrar de área. Apresenta esse nome um pouquinho mais complicado, mas é só você lembrar de área, beleza? Agora vamos lá. Catalisador, galera, eu coloquei um asterisco aqui no catalisador pelo seguinte: qual que é a função básica do catalisador? O catalisador, ele vai aumentar a velocidade da reação química e vai diminuir a energia de ativação. Olha só, se um exercício, por exemplo, perguntasse, vamos supor que um exercício perguntasse, desses dois diagramas aqui, qual que apresenta catalisador? Vamos supor que são duas reações distintas, tá? São duas reações, é a mesma reação, só que uma tem um catalisador e outra não. Como é que eu identifico qual tem catalisador e qual que não tem? Aqui tem catalisador, tem menor energia de ativação. Concorda comigo que essa reação aqui tem maior energia de ativação? Eugênio, ela tem maior energia de ativação. Essa aqui tem menor. Então, se a questão perguntasse qual está catalisada, vai ser essa aqui. Tá? Se der dois gráficos nesse formato e perguntar qual está catalisada, vai ser a que tem a menor energia de ativação. Beleza? Tranquilo? Show! Galera, basicamente isso aí. Tá? A gente vai ver a aplicação disso aqui nas questões. Vamos lá. Galera, agora olha só. Uma outra coisa importante aqui é a chamada velocidade média da reação. Quando a gente pensa em velocidade média, a gente vai estar pensando no seguinte, ó, quantidade por tempo, tá? Aí eu coloquei ΔC aqui para remeter a concentração. Por que eu coloquei só a concentração? Poderia ser um delta aqui para remeter a quantidade. Mas olha só, a maioria das questões vai trabalhar com concentração. Inclusive a questão que a gente vai resolver do PISM trabalha com concentração. Mas a velocidade média de uma reação química vai ser a variação da quantidade, ou seja, a quantidade que é formada, sobre o tempo gasto para formar essa quantidade. Aí você vai calcular a velocidade da reação, velocidade média da reação, tá bom? Reação. E olha só, existe uma relação estequiométrica aqui para essa velocidade média. É sério, gente? É sério. Pô, gente, vou ter que lembrar de estequiometria agora? Vai. E estequiometria vai ser bem importante aqui na parte cinética. Vocês vão ver no decorrer da aula, tá bom? Olha só. Aqui a gente tem basicamente uma reação, tá? Onde x, y e z são os coeficientes estequiométricos. Existe uma relação entre a velocidade e os coeficientes estequiométricos. Olha só, esse Vm é a velocidade média dessa reação aqui toda, tá? Vm é a velocidade média da reação. Vma é a velocidade média para formar o produto A, para consumir o produto A. E Vmb é a velocidade média para consumir o produto B. E Vmc é a velocidade média para formar o produto C. Beleza? Então Vma e Vmb são as velocidades de consumo de A e B. Vmc, velocidade média de formação de C. Existe uma relação, ó. Essa relação aqui, ó, ela é válida, tá? Então, ó, se você pegar a velocidade média da reação, vai ser a velocidade média de cada
de cada composto dividida pelo seu coeficiente estequiométrico, beleza? Basicamente é isso, tá? A gente vai ver que isso aqui vai ser bem importante nos exercícios. Se não me engano, tem uma questão do PISM que trata disso aqui. Tem uma questão sobre velocidade média da reação, que eu lembro, que a gente vai resolver daqui a pouco. E também tem uma questão que envolve essa questão aí de estequiometria, tá bom? Agora, para a gente encerrar, a lei da velocidade, também chamada de lei de ação das massas, em alguns livros pode aparecer também como sendo lei de Gutenberg-Wage, tá? Tem várias nomenclaturas para essa lei. Essa lei diz basicamente o seguinte, ó, que a velocidade da reação é dada por uma constante multiplicada pela concentração dos reagentes, e esses reagentes eles vão ter como expoente duas coisinhas chamadas ordens. Tá? Ordens vão ser esses expoentes aqui. Esses expoentes a gente vai chamar de ordens dos reagentes. E olha só, muitas pessoas às vezes confundem. Essas ordens são os coeficientes estequiométricos. Nem sempre. Essas ordens aqui vão coincidir com os coeficientes estequiométricos se as reações forem elementares. O que é uma reação elementar, Eugênio? Reação elementar, galera, é reação que ocorre em uma única etapa. E a ordem dessa reação vai equivaler ao coeficiente estequiométrico. Por exemplo, aqui eu esqueci de colocar a setinha de reação, né? A formatação acho que não foi, mas é bom que eu já completei aqui. Olha só, aqui a gente tem o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio para formar o amoníaco, também conhecido como amônia, né? Então, olha só, essa reação ocorre em uma única etapa, né? Você tem nitrogênio reagindo com hidrogênio gerando amônia. Então, olha só, como essa reação acontece em uma única etapa, ela é chamada de reação elementar. Logo, os coeficientes estequiométricos dessa reação vão coincidir com a ordem. Aí, colocando aqui na lei da velocidade, a gente vai ter que o coeficiente estequiométrico do N2 é 1, o coeficiente estequiométrico do H2 é 3. Então, é assim que a gente escreve a lei da velocidade para essa reação. E o que seria uma reação não elementar, Eugênio? Reação não elementar, galera, é a reação que ocorre em mais de uma etapa. E pelo fato de ela ocorrer em mais de uma etapa, a gente vai ter que determinar essas ordens de forma experimental. Geralmente, questões que envolvem reações não elementares vão envolver tabelinhas de cinética química. Tá? Aí vocês têm que ficar atentos com essa questão de tabelinha. Vou ensinar para vocês como trabalhar com tabela e tal, mas é bem tranquilo, beleza? Então, olha, basicamente isso aí que eu queria revisar com vocês, beleza? Agora sim a gente pode iniciar a resolução das questões. Falei com vocês que seria bem breve, deu 2 minutinhos. Eu falei que ia isso aí em 10, né? Passou 2 minutinhos aí do meu palpite. Mas vamos lá. Primeira questão, galera, já é uma questão que trata de lei da velocidade. Vamos ver o que ela diz aí pra gente. Ó, deixa eu só trocar a cor da caneta. Beleza, vamos lá. A penicilina, um antibiótico amplamente utilizado, se decompõe em presença de água na temperatura ambiente. Essa reação leva à diminuição da concentração de penicilina e, consequentemente, à diminuição da atividade do antibiótico. A velocidade de decomposição da penicilina em função da concentração P apresenta o perfil ilustrado no gráfico ao lado. Com base nessas informações, podemos afirmar que a lei de velocidade para a reação de decomposição da penicilina... Então, beleza, galera. Lei da velocidade a gente acabou de ver como faz. É só a gente escrever assim, ó. Velocidade igual a constante de velocidade, né? Aí a gente vai ter aqui um certo reagente A, uma ordem X, um certo reagente B, uma ordem Y. Nesse caso, galera, a gente não sabe a constante e não precisa saber para esse exercício, tá? Mas a gente já começa assim, ó, V igual a constante. A gente já sabe que vai começar assim. Só que olha só, a gente tem no caso aqui o que? A gente tem a decomposição da penicilina em função da concentração. E a penicilina, no caso, está sendo representada por essa letrinha P. Então, concorda comigo que o único reagente que a gente vai ter vai ser a penicilina? Eugênio, é o único reagente, né? Então, olha só, a gente vai colocar aqui, então, a penicilina, né? A concentração aqui de penicilina, que não precisa saber, tá? A ordem não foi informada, mas quando a ordem não é informada, a gente subentende que é 1, tá bom? Então, se a gente olhar nas alternativas aqui, ó, na letra A a gente elimina porque está falando que é 2, o exercício em momento nenhum falou que é 2. Aqui a gente elimina porque está K sobre P, tá? Essa letra B ela foi pegadinha, porque olha só, tá K barra concentração de P, isso aqui é basicamente K dividido por P, por concentração de P, está errado. Aqui leva em consideração a água, está errado, a gente não leva a água em consideração porque a água não é um reagente, tá? Beleza? A água no caso é o meio, não é reagente, beleza? Então, olha só, essa aqui não menciona a penicilina na letra E, por eliminação a gente chega na letra D, beleza? Então, gabarito para a gente é a letra D. Agora, galera, uma questão que trabalha com essa questão de velocidade média, que eu expliquei para vocês. Vamos lá. Na indústria farmacêutica tem sido cada vez mais frequente o uso de medicamentos cujo princípio ativo esteja preso dentro de uma outra substância que compõe o comprimido. Desta forma, o paciente, ao ingerir tal medicamento,
terá a liberação da droga em pequenas porções, aumentando assim a eficácia terapêutica da mesma e, consequentemente, diminuindo o número de doses necessárias do medicamento. Por exemplo, um medicamento contendo o princípio ativo A mostrou a seguinte sequência de liberação em função do tempo. Então, olha só, galera, acredito que esteja dando para enxergar legal, mas olha só, aqui foi dado o tempo em minutos, e a nossa concentração foi dada em mol por litro. A velocidade aqui nas alternativas está em mol por litro minuto. Então, a gente vai ter que levar em consideração a concentração, como está sendo dada aqui, e o tempo em minutos também. Só que a questão ela faz uma pegadinha com a gente tem que ficar atento. Olha só. A velocidade média de liberação da droga nos intervalos de 0 a 1 hora, ou seja, de 0 a 60 minutos, e entre 2 horas e 4 horas respectivamente, ou seja, nessa ordem, tá? Então, olha só, conforme eu falei para vocês, a velocidade média é bem tranquila de calcular. Já expliquei como faz, né? Como é que eu faço, Eugênio? Velocidade média vai ser, basicamente, o quanto é consumido, dividido pelo tempo gasto para consumir. Beleza? Então, olha só. De 0 até 60 minutos. Tá? Então, de 0 até 60 minutos. Qual que é a quantidade inicial? A quantidade inicial é 0. Concentração inicialmente tinha 0 foi consumido. Passado de 60 minutos, 0,03 tinha sido consumido. Então, a velocidade vai ser a concentração final menos a concentração inicial. Esse ΔC aí, ó, é concentração final menos concentração inicial. Concentração inicial ali é 0, concentração final é 0,03. 0,03 a gente pode escrever como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tem que saber trabalhar com notação científica, tá, galera? Se vocês não souberem trabalhar com notação científica, dá uma olhadinha no canal que tem uma aulinha sobre isso. Beleza? Show! Agora, olha só, o tempo 60, né? 60 minutos. Eu posso escrever esse 60 como 6 vezes o 10. Beleza? E olha só, eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir isso aqui vai resultar em 0,5, né? 3 dividido por 6 dá 0,5, né? É 1 meio. E olha só, agora eu posso fazer aqui também a divisão de potências de mesma base. Como é que eu faço, Eugênio? Divisão de potências de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ficar 0,5 multiplicado por 10 elevado a menos 3. Por quê? Ó, menos 2 menos 1, menos 3. E olha só, eu posso escrever esse 0,5 como sendo 5 vezes 10 elevado a menos 1. Produto de potência de mesma base, a gente conserva a base e somos expoentes, no caso, produto de potência de mesma base. Então a velocidade é 5 vezes 10 elevado na quarta mol por litro por minuto. Beleza? Então a gente elimina, por exemplo, a letra B, a letra C e a letra E. Ficamos entre duas alternativas agora. Agora a gente vai fazer a mesma ideia para entre 2 e 4 horas. 2 horas concorda comigo que é 120 minutos? Concorda, gente. 4 horas concorda comigo que é 240 minutos? Concorda, gente. Então a gente vai levar em consideração agora esses dois tempos aqui e essas duas concentrações. Beleza? Então, olha só. A gente vai ter o seguinte, ó, velocidade média. Olha só. Do 0,04 para o 0,07. Vai ser, a variação da concentração vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 2 de novo. Beleza? Dividido agora por, olha só, 240 menos 120 vai dar 120. Só que 120 eu vou escrever como sendo 1,2 vezes 10 ao quadrado. Isso aqui é notação científica, tá, galera? Só para facilitar mesmo. É porque o resultado ali ele não vai dar em função de número grande multiplicando. Então eu já estou colocando em número pequeno, tá? Em número menor que 9. Tá? Então, isso aqui é divisão de potência de mesma base, conservamos a base, subtraímos expoentes. Então você deve 2, fica devendo mais 2, fica devendo 4. Agora é só você dividir 3 por 1,2. 3 dividido por 1,2 vai resultar em 2,5. 2,5 vezes 10 elevado a menos 4. Beleza? Aí a mesma unidade, mol por litro, minuto. Ali estou colocando o litro elevado a menos 1, minuto elevado a menos 1, mas o resultado vai dar o mesmo. Beleza? É porque ali está evidenciando o expoente. Eu, no caso, quis já colocar no formato certinho, beleza? Então, o gabarito para a questão, galera, é letra A de aprovação, que se Deus quiser, vai vir para vocês aí, beleza? Na sequência, galera, questão de número 3 aí, Calno Pires 2006, né? Quase que eu falei 6 porque eu vi o 6 aqui, acontece. Vamos lá. Vários experimentos são realizados em laboratórios sob condições controladas e que simulam um ambiente natural para prever o comportamento de certos poluentes no meio ambiente. Em um destes estudos foi observado que a relação entre monóxido de carbono e oxigênio ocorre de acordo com a equação abaixo. Então, galera, olha só. A gente tem
essa equação aqui. E como a gente consegue notar, ela acontece em uma etapa só. Como é que eu sei que ela acontece em etapa só, Eugênio? Tem uma única equação. Se tiver mais de uma equação, acontece em mais de uma etapa. Beleza? Você tem que pensar assim. Tranquilo? Beleza? Show. Então, se eu quisesse escrever, por exemplo, a lei da velocidade para essa reação, é muito simples. Ó. V é igual a constante multiplicada pela concentração de monóxido de carbono. E olha só, como essa reação é uma reação elementar, a ordem vai equivaler ao coeficiente estequiométrico. O coeficiente estequiométrico aqui do monóxido de carbono é 2. O coeficiente estequiométrico do O2 ali é 1. Tá? A gente não precisa colocar, mas coloca só por conveniência mesmo. Tá bom? Então, essa é a lei da velocidade. Tá bom? Agora vamos analisar aqui. Considerando a reação acima, marca a alternativa correta. Vamos lá. A letra A fala que se a concentração de O2 dobrar e a concentração de CO reduzir a metade, a velocidade da reação não se altera. Vamos ver se não se altera. Ó. Vamos lá. Então, vai diminuir a concentração de CO por 2. Né? Então, vai ficar pela metade. Tá? Então, vai ficar pela metade e você vai elevar ao quadrado aqui. E vai dobrar a concentração de O2. Tá? Então, era O2, vai ser 2O2 agora. Tá? Eu posso fazer essa conta, gente? Posso raciocinar assim? Pode. Pode raciocinar assim. Tá? Ou você poderia escolher uma letra X aqui para representar no caso, a concentração. Eu vou colocar uma letrinha ali para vocês não ficarem confusos, tá? Eu acho que é mais fácil colocar uma letra. Então, vamos considerar que a concentração de CO vale X e a concentração de O2 vale Y. Tá? Só para ficar fácil de visualizar. Tá? Então, a velocidade em condições originais vale isso aqui. Ó. Velocidade vale K multiplicado por X ao quadrado multiplicado por Y elevado primeiro que é o próprio Y. Beleza? Estou fazendo isso para não confundir CO com número, para vocês não ficarem pensando, meu Deus, é coeficiente e tal, para não ficar confuso. Tá? Então você pode fazer isso quando uma questão mandar. Tá? Você pode substituir a concentração por uma letra. Tá? Eu ia fazer de um outro jeito aqui que eu tinha feito antes, mas eu acho que ia deixar vocês mais confusos. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos diminuir a concentração de CO pela metade. Então era X, vai ser X sobre 2. Tá? Beleza, galera? Eu tive que pausar um minutinho aqui porque estavam me chamando. Acho que deve ter pegado aí no fundo aí. Aí eu pausei para ver o que meu pai estava pedindo. Beleza? Vamos lá. Então eu tenho que dobrar a concentração do O2. Então era Y, vai ser 2Y. Tá bom. Vamos lá. Aí você vai ter que levar ao quadrado aqui. Beleza. Aqui vai ficar K. Mas ali não leva ao quadrado não. Tem isso, né? Não leva ao quadrado não. Já ia confundir aqui. Aí ia ficar X ao quadrado sobre 2 aqui. K. Aqui ia ficar 2y, né? Ali eu deixei o colchete, mas poderia ser x ao quadrado y, tá? É a mesma coisa. Se você coloca aqui 2 ao quadrado é 4, né, gente? Perdão, pera aí. Deixa eu só arrumar esse trem aqui. K, 4, 2y aqui. Ó, simplifica aqui, vai ficar 2. Vai estar diferença. Então, se você dobra a concentração de O2 e diminui a concentração de monóxido de carbono pela metade, você altera a velocidade sim. Então a velocidade não se mantém constante não. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na letra B. Letra B diz o seguinte, ó, se a concentração de CO for dobrada e a velocidade da reação será quadruplicada. Vamos ver. Então, a velocidade original da reação é essa aqui. Então eu vou tirar o colchete para você conseguir ver matematicamente. Ó. Kx² y. Beleza? Agora, olha só. Eu vou dobrar a concentração do CO. A concentração era x, vai ser 2x. Agora eu vou elevar isso aqui ao quadrado, que é a ordem aqui da reação. Consideração do O2 vai se manter y, tá? Então vai ficar K vezes 4x ao quadrado vezes y. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 4 na frente de todo mundo. Então vai ser 4kx² y. Então, realmente, a reação vai ter a sua velocidade sendo quadruplicada. Então, se você duplica a concentração do monóxido de carbono, você quadruplica a velocidade. Então, gabarito aqui já encontramos, letra B. Não precisa nem analisar as demais, já achamos a certa, beleza? Vamos partir para a próxima então. Qual que é? Está aqui embaixo, né? Essa aqui, galera, se não me engano, já envolve tabelinha. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Agora eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui, porque essa parte de tabela, se vocês não prestarem atenção, vocês vão ficar bem confusos. Beleza, galera? Então vamos lá. Quero que vocês prestem bastante atenção nessa parte de tabelinha, porque é bem tranquilo, mas vocês têm que entender bem o raciocínio, tá bom? Então vamos lá.
Alguns óxidos gasosos de nitrogênio e carbono são poluentes atmosféricos. A reação de NO2 com monóxido de carbono gera NO e dióxido de carbono. Em um estudo cinético dessa reação foram obtidos os seguintes dados para a velocidade da reação química em função das concentrações iniciais dos reagentes. Então vamos lá, galera. Primeiro pede para a gente escrever a reação química balanceada que representa essa reação. Então fala aqui, olha só, o NO2, fala que o NO2 reage com o monóxido de carbono, então reage com o CO e forma o que? Forma monóxido de nitrogênio mais dióxido de carbono, ou seja, CO2. Então essa é a equação, mas a gente tem que ver se está balanceada. Eu tenho 3 oxigênios nos reagentes, tenho 3 oxigênios nos produtos, um carbono nos reagentes, um carbono nos produtos, um nitrogênio nos reagentes, um nitrogênio nos produtos, beleza? Então já uma parte da questão está feita já. Primeira parte era bem tranquila, era só a gente basicamente escrever aí a equação balanceada. Agora que vem o pulo do gato, a questão da tabelinha. Vocês têm que saber interpretar esse tipo de tabela. Qual que vai ser a ideia? Para a gente encontrar aqui a ordem da reação, né, essas reações aqui, ó, essa reação aqui é uma reação não elementar. Sempre que for dada uma tabelinha nesse estilo aqui, você já tem que ficar atento. É uma reação não elementar. Você vai ter que determinar as ordens experimentalmente. E olha só, eu vou chamar, no caso, a ordem aqui do NO2 de X e a ordem do CO de Y. E olha só a sacada que você vai ter que ter. Olha só, você vai ter que levar em consideração a variação de um reagente enquanto o outro reagente vai estar constante. E o quanto o reagente variar, você vai comparar com o quanto a velocidade vai variar. Só que tem que seguir essa regrinha aqui. O outro reagente tem que estar constante. Então olha só, aqui ó, 0,002 multiplicou por 2, E olha só, o outro reagente se manteve constante aqui. Um variou, o outro se manteve constante. A velocidade multiplicou por 4. Beleza? Beleza. O que você vai fazer agora? Você fez essa variação para o NO2. Então, presta atenção no que você vai fazer. Você vai colocar 2 elevado na x. Não multipliquei por 2? Multiplicou. Então, vai ser 2 elevado na x. 2 elevado na x vai ser igual a 4. Ou seja, o que varia para um reagente vai ser basicamente elevado a um certo expoente x, que vai ser a ordem da reação, e vai ser igual ao que varia para a velocidade. Beleza? E olha só, isso aqui é uma equaçãozinha exponencial. O 4 é basicamente 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu posso colocar o 2 ao quadrado aqui. Então, olha só, se eu tenho igualdade de bases, eu também tenho igualdade de expoentes. Então, eu já encontrei o valor desse x. Esse x aqui, ele vale 2. Beleza? Agora, a gente vai ter que fazer o mesmo raciocínio para o monóxido de carbono. A gente vai ter que fazer uma variação para o monóxido de carbono enquanto o NO2 está constante. Então, daqui para cá, note, ó, daqui para cá, pera lá. Daqui para cá, note que o monóxido de carbono dobrou, né? A concentração dobrou. Então, multiplicou por 2 daqui para cá. Por que eu tenho que pensar daqui para cá? Porque daqui para cá, o NO2 se manteve constante. 0,004, 0,004. Beleza? Se manteve constante aqui. E daqui para cá, a velocidade ela se manteve constante, ou seja, multiplicou por 1. A gente pode escrever assim, multiplicou por 1. Tá? Então, olha só, multiplicou por 2 aqui. Então vai ser 2 elevado na y, que é a ordem do monóxido de carbono. Isso vai ser igual à variação aqui da velocidade. Não variou, né? Não multiplicar por 1. Todo e qualquer número, ó, se um número elevado a um certo expoente dá 1, significa que esse expoente é 0. Tá? Se eu levo qualquer número diferente de 1 e 0 a 0, vai dar 1. Tá? Então 2 elevado na 0 vai dar 1. Então o y vale 0. Então, se a gente quiser escrever, por exemplo, aqui, a ordem da nossa reação, a ordem da reação vai ser a soma desses dois aqui, vai ser x mais y, vai dar 2, se a questão perguntasse. Não pergunta isso. Né? Mas olha só, a lei da velocidade aqui vai ser a constante k multiplicado aqui pelo NO2 elevado aqui ao quadrado. Eu não preciso colocar aqui o CO elevado na 0, não. CO elevado na 0 vai dar 1. Eu não precisa colocar. Beleza? Então tá aí, galera. Beleza, galera? Então, basicamente era isso que a gente tinha que fazer para calcular a chamada lei da velocidade. Agora a questão pede para calcular o valor da constante. Eugênio, como é que eu calculo o valor da constante ali? Bom, tá pedindo para calcular o valor da constante na velocidade da reação a 350 Kelvin. Tá? Então, olha só, eu posso substituir aqui qualquer valor, eu posso substituir aqui qualquer um desses três casos aqui que eu vou encontrar o valor da constante, tá? Beleza? Então vamos lá.
A velocidade, vamos levar em consideração, por exemplo, aqui, ó, essa primeira aqui, tá? Nas 3 a temperatura é 350 Kelvin, mas vou levar em consideração essa aqui, tá? Vou até fazer um asterisco aqui, vou levar em consideração essa aqui. A velocidade da reação nesse caso aqui vai ser, olha só, vai ser 1 vezes 10 elevado a menos 5. Essa é a velocidade. Agora, a constante que eu estou procurando, não é? É, o que você está procurando. A concentração do NO2 aqui, para essa questão, é 0,02. 0,02 é o mesmo que 2 sobre 1000. Né? E 2 sobre 1000 é o mesmo que 2 vezes 10 elevado a menos 3. A ordem aqui da reação é 2. Agora é só levar ao quadrado aqui e fazer a continha. Beleza? Então 1 vezes 10 elevado a menos 5 igual a K. Vamos lá. O 2 ao quadrado é 4. Potência, potência, você vai basicamente multiplicar os expoentes, então menos 3 multiplicado por 2, menos 6. Beleza. Agora, olha só o que você pode fazer aqui. O K vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5, dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Eu tenho que igualar esses expoentes aí, né? Essas potências de base 10 aí. Eu posso escrever esse 1 vezes 10 elevado a menos 5 como sendo 10 vezes 10 elevado a menos 6, né? Porque aí vai dar a mesma coisa. Concorda comigo? Concorda, né, gente? Galera, isso aqui é coisinha básica, tá? É potência de base. Tá? Então, 10 vezes 10 elevado a menos 6. Isso aqui dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 6. Por que eu fiz isso? Para eu poder simplificar aqui, ó, esse 10 elevado a menos 6 em cima com esse 10 elevado a menos 6 embaixo. E 10 dividido por 4, isso aqui vai resultar em 2,5. Tá? Então, você poderia deixar no formato fracionário, tá? Você poderia deixar 25 sobre 10. Você poderia colocar também o 2,5, estaria certo também. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, olha só. Letra D. A temperatura da reação na última tabela é maior, menor ou igual às outras 3 temperaturas? Está pedindo para a gente justificar. Note que a maior velocidade dessa reação aqui acontece nessa última parte aqui. E a temperatura não é dada. Como a velocidade é maior, subentende-se que a temperatura vai ser maior. Essa temperatura aqui vai ser maior. Tá? Então vai ser maior. Por que eu tenho tanta certeza que é maior? Porque olha só, quanto maior a temperatura, maior a velocidade. Você poderia responder assim, que a temperatura e a velocidade são diretamente proporcionais. Então, se a velocidade teve um aumento, a temperatura também teve um aumento. Tá? Então essa temperatura aqui com certeza é maior do que 350 Kelvin. Beleza? Se fosse uma questão objetiva e perguntasse se é maior que 350 Kelvin, menor, então é só você marcar isso aí. Tranquilo? Beleza? Mais uma questão agora, só que essa aqui agora ela é um pouquinho diferente. E ela vai englobar um conceito que eu quero trabalhar com vocês, o conceito de etapa lenta. Eu não sei se eu cheguei a falar desse conceito com vocês. Né? A gente sabe que a reação elementar é aquela reação que acontece em uma única etapa. E pelo fato de ela acontecer em uma única etapa, a gente não vai ter que determinar as ordens da reação experimentalmente. A ordem vai coincidir com o coeficiente estequiométrico. Lembra que eu comentei isso com vocês no início da aula? Lembra, gente? Você comentou mesmo. Então, olha só. Agora a gente vai ter um estudo mais aprofundado. Aqui, a gente sabe que é uma reação não elementar pelo simples fato do seguinte: a gente tem uma etapa 1 e uma etapa 2. Tem mais de uma etapa. Né? Então, mas vamos ler o que está dizendo aqui o exercício. Tá? Na indústria química, uma das etapas de produção do ácido sulfúrico é a formação do trióxido de enxofre por meio da reação de combustão do dióxido de enxofre catalisada pelo dióxido de nitrogênio, conforme esquema abaixo. Tá. Sobre o processo descrito baseado no esquema acima, respondo: o que acontece quimicamente com o dióxido de nitrogênio no processo de formação do SO3? Galera, aqui a gente vai ter que lembrar de um conceito lá da eletroquímica. Caraca, Eugênio, eletroquímica? Ih, Eugênio, como assim? Vamos lá. Eu vou escrever aqui a reação em outro formato. Tá? Vou escrever, não vai alterar nada, tá? Mas eu vou escrever assim: NO2 mais SO2 vai gerar SO3 mais NO3. Galera, olha só. A gente sabe que o oxigênio ele tem carga parcial fixa, NOx fixo. Tá? Então, o NOx do oxigênio é menos 2. A não ser que seja um peróxido. Tá? Com exceção do caso ser peróxido. Mas no caso aqui não é peróxido não. Tá? Se vocês não sabem o que é essa parte aí de eletroquímica, fiquem tranquilos que na próxima aula a gente vai trabalhar com isso. Beleza? Vocês não precisam ficar preocupados com isso agora não. Tá? Mas olha só, o que eu quero que você guarde agora? Carga. O somatório das cargas de uma molécula sempre tem que dar zero.
Olha só, eu tenho duas moléculas de oxigênio aqui, dois átomos de oxigênio aqui. Cada átomo tem uma carga de menos 2. Então, os dois vão resultar uma carga de menos 4. E o somatório das cargas tem que dar 0. Logo, a carga do nitrogênio aqui é mais 4. Beleza? Agora, pera lá, eu coloquei NO3 ali, galera. Perdão. Né? Eu vou apagar isso aqui. Tá? Foi erro de digitação mesmo. Tá? Na verdade, erro de escrita. Então, a carga do nitrogênio aqui nesse primeiro caso é mais 4. Né? Então, olha só. Nesse segundo caso aqui, no final aqui da reação, o produto gerado aqui, o que vai acontecer? O nitrogênio vai ter carga mais 2. Por quê? Você vai ter um único oxigênio ali com carga menos 2. Para equilibrar tem que ter duas cargas positivas. Beleza? O enxofre aqui vai ter carga mais 4. Assim como o nitrogênio. Beleza? Mesma coisa. Porque vai ter, no caso ali e tal, que equilibrar as cargas. Só que olha só, aqui você vai ter 3 oxigênios. Cada oxigênio tem carga menos 2. Certo? Então você vai ter menos 6 cargas positivas. Então você vai ter um total de 6 cargas negativas. Né? Não falei positivas, perdão. A gente vai ter 6 cargas negativas. Para equilibrar, a gente vai ter que ter 6 cargas positivas. Então a carga aqui do enxofre vai ser mais 6. Então o que vai acontecer? Esse composto aqui ele vai sofrer uma oxidação, ou seja, um aumento do NOx. E esse composto aqui vai sofrer uma redução, ou seja, uma diminuição do NOx. Beleza? Tranquilo? Então, deixa eu só acertar aqui. Então a ideia básica é essa aqui. Esse composto ele sofre uma redução. E esse composto aqui, o dióxido de nitrogênio, ele sofre uma redução. Tá? O NOx do nitrogênio ele diminui. Tá? Mas a gente leva em consideração o composto como um todo. Então esse composto sofre redução. Esse composto aqui ele sofre uma oxidação, porque tem um aumento do NOx. Beleza? Tranquilo? Então basicamente isso aí. Show? Agora vamos lá. Essa aqui é bem tranquila, né? Essa letra B é a mais fácil de todas. Eu não vou nem escrever para a gente não perder tempo, tá? Mas vamos lá. Qual a diferença fundamental entre a reação catalisada e não catalisada? A catalisada possui uma menor energia de ativação. Beleza? E a não catalisada possui uma maior energia de ativação. Mas não só isso. A reação catalisada apresenta uma velocidade maior e a não catalisada apresenta uma velocidade menor. Beleza? Então você poderia colocar qualquer coisa em torno disso aí que estaria certo. Beleza? Show? Letra C, na verdade. Ó, a velocidade da reação global, de uma reação global, é dependente da velocidade da etapa lenta. Escreva a expressão da lei da velocidade para a reação global de formação do trióxido de enxofre. Galera, sempre que uma questão te fornecer etapa lenta e etapa rápida e pedir para calcular a lei de velocidade da reação global, anota isso. Você vai levar em consideração os coeficientes estequiométricos da etapa lenta. Sério, gente? Sério. Então, olha só. Na etapa lenta, a gente tem isso aqui. Quais são os nossos reagentes? SO2 e NO2. Então, você vai simplesmente colocar ali SO2 e NO2. Como o coeficiente de secamento dos dois é 1, você vai colocar simplesmente 1. Tá? NO2, você bota aqui, ó, SO2. O coeficiente de secamento que é 1, não precisa nem colocar. Então, tá aqui. Já resolvemos mais um exercício. Beleza? Tranquilo? Galera, vamos para a próxima questão aí. Essa questão aqui ela já é do PISM de 2016. Tá? Vamos lá. Ela diz o seguinte. Ela já trabalha com o conceito de equilíbrio químico, inclusive, aqui. Tá? Mas isso aqui também a gente vai ver no decorrer das próximas aulas. Tá? A gente vai ter que lembrar de um conceito de equilíbrio químico que é o seguinte. Constante de equilíbrio. Essa constante K não é constante de velocidade. Tá? Constante de equilíbrio vai ser a concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. Tá? Isso aqui a gente vai levar em consideração um certo X e um certo Y. Tá? E esse certo X e esse certo Y vão ser os coeficientes estequiométricos. Tá bom? Mas essa aqui é a fórmula geral. Beleza? Então vamos lá. A questão fala que o ozônio é um gás que existe apenas em pequenas quantidades na troposfera, mas em maior concentração na estratosfera, constituindo a camada de ozônio. Na troposfera, o ozônio reage com o óxido de nitrogênio, tá, e dióxido de nitrogênio, cuja constante de equilíbrio é 6 vezes 10 elevado a 34, de acordo com as concentrações escritas abaixo. Verifique se o sistema está em equilíbrio. Vamos lá. Galera, para o sistema estar em equilíbrio, vamos lá. A reação que a gente vai ter é essa aqui. Tá? Vou equacionar esse processo para vocês entenderem. Tá? Então a gente vai ter o ozônio, que é o O3,
reagindo com o óxido de nitrogênio, também chamado de monóxido de nitrogênio, tá? Para formar, no caso, o O2 e o NO2. Primeiro temos que conferir se a nossa equação está balanceada. Temos 4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos. 1 nitrogênio nos reagentes, 1 nitrogênio nos produtos. Então está balanceado. Até aí tudo bem. Então aqui a gente tem os nossos reagentes, aqui a gente tem os nossos produtos. E a questão forneceu para a gente, no caso, a concentração de cada reagente, de cada produto. Então para isso a gente consegue calcular aqui a constante de equilíbrio. Se essa constante de equilíbrio ela for igual a que foi apresentada no exercício, o sistema está em equilíbrio. Se ela for diferente disso aqui, não está em equilíbrio. Beleza? Então vamos lá. Então produtos. Produtos, então, a gente vai ter a concentração de O2 vezes a concentração de NO2 dividido aqui pela concentração de O3 multiplicado pela concentração de NO. Como o coeficiente estequiométrico para todas aqui é 1, eu não preciso nem colocar nada. Tá? Então a constante de equilíbrio aqui. Então é só a gente fazer o produtório aqui. Ó, 8 vezes... Eu vou ter que multiplicar essas duas concentrações aqui. Ó. Vou marcar com cor igual para vocês não ficarem confusos. Ó, com cor igual. Tá? Então eu vou ter que multiplicar 8 vezes 10 elevado a menos 3 por 2 vezes 10 elevado a menos 4. Eu multiplico aqui o 8 com o 2, fica 16. Produto de potências de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Devo 3, devo 4, fico devendo 7. Beleza. Até aí tudo bem. Então ficou menos 7 aqui. Agora, olha só, vou fazer a mesma coisa para cá. 1 vezes 1, 1. Né? E olha só, aqui vai ficar 10 elevado a menos 6 multiplicado por 10 elevado a menos 5. Devo 6, devo 5, devo 11. Então agora é só fazer uma divisão de potências de mesma base. Quando eu tenho uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então eu vou ter menos 7, o menos da fórmula, menos o 11 aqui. Menos com menos fica mais. Então eu devo 7, pago 11, fico com 4 de troco. Então a nossa constante de equilíbrio, calculada aqui experimentalmente, ela vale 16 vezes 10 elevado na quarta. Eugênio, tem unidade? Não, constante não tem unidade não, tá? É adimensional, ou seja, não tem unidade. Então, note que essa constante, ela difere do valor que foi dado no exercício. Então, se ela difere do valor que foi dado no exercício, o sistema não está em equilíbrio. Não está em equilíbrio. Beleza? Vou colocar só EQ aqui para subentender equilíbrio, tá bom? Porque para a gente não perder mais tempo. Show de bola? Agora mais um exercício aqui, tá? Aquele exercício padrãozão que a gente já viu agora há pouco, tá? De tabelinha. Tá vendo como é que tabelinha cai bastante no piso? Então, de novo, mais uma questão de tabelinha. Mesmo esquema. Eu vou ter que pensar na variação de um reagente enquanto o outro está constante. Então, primeiro eu vou pensar no O3. Ó, daqui para cá, o NO2 está constante, só que o O3 varia. Varia quanto, Eugênio? Multiplicou por 2, dobrou, né? Isso. E a velocidade, Eugênio? A velocidade também dobrou. Beleza. Então, Eugênio, vou ter que fazer o seguinte. 2 elevado na x vai ser igual a 2, né, Eugênio? Isso. Só que 2 é o mesmo que 2 elevado na 1, então já sei que a ordem do O3 é 1. Beleza. Tranquilo. Mesma ideia para cá agora. Eu vou ter que pensar na variação do NO2 com o O3 constante. Tá aqui para cá, olha só, de 5 foi para 2,5. Pô, Eugênio, foi pela metade, né? E chegar à metade é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Tá? 1 meio, beleza? 1 meio. Daqui para cá, então, dividiu por 2. Eugênio, daqui para cá, ó, a velocidade também dividiu por 2, né? Dividiu por 2 é o mesmo que multiplicar por 1 meio. Tá? Então, mesma ideia, gente, mesma ideia. Então, vai ser 1 meio elevado na x. Não, vou mudar aqui o coeficiente estequiométrico, a ordem, vou chamar de y. Tá? 1 meio elevado na y é igual a 1 meio. Só que 1 meio é o mesmo que 1 meio elevado na 1. Então, tem igualdade de bases, tem igualdade de expoentes. Então, y vai ser 1. Então, eu já tenho as ordens da minha reação. Tá? Se a questão perguntar se, por exemplo, a ordem da reação, era só você somar as ordens. Tá? Então, V vai ser igual a K multiplicado por O3 vezes NO2. Eugênio, como é que eu faço agora para calcular a constante de velocidade? É só você substituir em qualquer uma ali que a gente consegue achar, tá? Então, eu vou substituir, por exemplo, nessa aqui, tá? Então, vai ser 2,2 vezes 10 elevado a menos 2 igual a constante. Aqui, produto, né? 5 vezes 1, 5. Produto de potência menor conserva a base, somos expoentes. Então, menos 5 menos 10, né?
Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Ao invés de deixar esse 2,2, eu vou escrever como sendo 22 vezes 10 elevado a menos 3. Beleza? Para ficar um número aqui que consegue dividir com 5, pelo 5, né? Então 5 vezes 10 elevado a menos 10, né? Olha só, eu posso simplificar por 5 aqui. Opa, o K não, né? O 5 não. Eu posso dividir por 5 aqui, aqui vai ficar 4,4, aqui vai ficar 1, né? E se eu passar esse 10 a menos 10 que está multiplicando e dividindo, vai ficar 4,4 vezes 10 elevado na sétima. Então essa é a nossa constante de equilíbrio. Na verdade, constante de velocidade, gente, perdão. Tá? Então, tá aqui. Beleza? Não vou colocar aqui no quadrinho não, mas já está calculado. Beleza, galera? Vamos para a próxima questão aqui, né? Calnopismo de 2017 diz o seguinte, ó. John apanha um pouco de lenha, mas os pedaços são grandes demais e as lufadas de vento não deixam o fogo pegar. É preciso rachar a madeira para que as lascas se inflamem. Volta aos pinheiros raquíticos para procurar o facão de mato. O vento sopra com tanta força que as labaredas não alcançam a carne. Com base no texto acima, complete as lacunas abaixo. Então, galera, cada alternativa aqui vai fornecer um fator que influencia no texto aqui, na velocidade da reação no caso. Então olha só, ao rachar a madeira em lascas, aumenta-se o que? Aí a gente tem que olhar dentro das alternativas aqui o que vai aumentar. Bom, isso aqui é bem óbvio, né? Se você está transformando um pedaço de madeira grande em pedaços menores, você quer aumentar o contato da madeira com o sistema. Ou seja, você quer aumentar a superfície de contato. Tá? Isso tem aplicação, por exemplo na cozinha mesmo. Quando você quer cozinhar um pedaço de carne grande, se você quiser fazer esse pedaço de carne grande, somente um pedaço só, essa carne vai demorar para ficar cozida. Se você cortar esse pedaço grande em vários pedaços menores, você vai aumentar a superfície de contato, logo você vai aumentar a velocidade de cozimento dessa carne. Beleza? Então tá tranquilo. Então só pode ser superfície de contato. Então já eliminamos aí 3 alternativas. Aí vamos lá. Aí se a gente olhar aqui nas duas que sobraram, ambas vão falar maior, tá? Então já sabemos que é maior. Então quanto maior a temperatura, mais rapidamente a reação química ocorre, certo? Logo, o vento, ao afastar as labaredas, faz com que a carne cozinhe mais. Então olha só, galera, se o vento ele afasta as labaredas, ele vai diminuir a temperatura do sistema. Se ele diminui a temperatura do sistema, por consequência, ele diminui a velocidade do sistema, logo ele faz com que a carne cozinhe mais lentamente, beleza? Porque a temperatura é diretamente proporcional à velocidade. Então já temos o nosso gabarito, beleza? Então gabarito aí, letra C. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. É uma questão que trabalha aí com essa ideia também de cinética, mas também leva em consideração alguns conceitos de equilíbrio. Presta atenção. O fosgênio, CaCl2, é um composto organoclorado tóxico corrosivo, porém é importante na indústria de polímeros, corantes e produtos farmacêuticos. O estudo da reação reversível de produção de fosgênio determinou a entalpia de formação da reação direta, sendo menos 57 kJ por mol. Aqui eu já vou pausar para fazer uma observação. É uma observação que eu vou fazer também lá na aula de equilíbrio químico, mas eu tenho que fazer aqui também. O ΔH de uma reação direta é exatamente igual a menos o ΔH da reação inversa. Por que você está explicando isso agora, Eugênio? Porque para explicar essa questão, vocês têm que saber disso aqui. Para vocês entenderem essa questão aqui, vocês têm que saber disso aqui. Então, o ΔH da reação direta é menos o ΔH da reação inversa. Vamos à sequência. Considere a decomposição do CaCl2, que é a reação inversa, ocorrendo sob 2 condições. No primeiro caso, condição A, a energia de ativação da reação de decomposição foi de 70 kJ por mol. Quando no segundo caso, condição B, a energia de ativação passou a ser de 60 kJ por mol. Ambas as condições estão descritas graficamente nas figuras abaixo. Tá. Bom, batendo o olho nisso aqui, a gente já consegue notar algumas coisas, que eu vou conceituar com vocês, inclusive. Então, olha só. Aqui a gente tem, no caso, reação direta. Então, reagente gerando produto, tá? Então, aqui a gente tem reagente, aqui a gente tem complexo ativado, aqui a gente tem produto. Reagente, complexo ativado, produto. Como é que eu faço para calcular a energia de ativação mesmo? Energia de ativação, energia no ponto mais alto, menos a entalpia dos reagentes. Expliquei para vocês, né? Explicou hoje. Beleza. Então, nesse primeiro caso aqui, qual que é a nossa entalpia dos reagentes? Aqui, a nossa entalpia dos reagentes é 57 kJ por mol. E qual que é a energia no ponto mais alto? A energia no ponto mais alto é essa energia aqui. Pô, gente, é 70. Então, a energia de ativação vai ser esse pedacinho aqui, essa flechinha aí? Sim. Então, vai ser 70 menos 57. Então, nessa condição A, a energia de ativação é 13 kJ por mol. Na condição A. Na condição B, Eugênio, vamos pensar aqui de novo. A entalpia dos reagentes ela se mantém, tá? Então 57 kJ por mol. Agora, a energia no ponto mais alto ela muda. A gente tem uma diminuição da energia. Ela de 70 passa para 60.
né? Então, agora a nossa energia de ativação aqui vai ser essa energia do ponto mais alto menos entalpia dos reagentes. A entalpia dos reagentes agora se mantém em 57, só que agora é 60 menos 57, isso vai resultar em 3 kJ por mol. Então, o que acontece? Na condição B a gente vai ter provavelmente o uso de catalisador, porque a energia de ativação está sendo diminuída. Lembre-se de uma coisa, o que diminui a energia de ativação é catalisador, temperatura não. Beleza? Agora vamos analisar as alternativas. Vamos lá, letra A diz que a entalpia da reação inversa é 13 kJ por mol. Está certo ou errado, gente? Está errado. Entalpia da reação inversa vai ser menos 57. Então vai ser 57 kJ por mol. A letra B, sob a condição A entalpia da reação inversa é 57 kJ por mol. Mais 57 kJ por mol, está certo. E a condição B inclui o uso de altas temperaturas, fazendo que a energia de ativação passe a ser menos 10 kJ por mol. Não, está errado duas vezes. Primeiro, que a energia de ativação não passa a ser menos 10. Segundo, que temperatura não influencia na energia de ativação. Tranquilo? Beleza. Letra C. Sob a condição A energia de ativação da reação direta é 70 kJ por mol. Não confundam energia no ponto máximo com energia de ativação. A energia de ativação na condição A é 13 kJ por mol. Tá? Letra D. Sob a condição A energia de ativação da reação direta é 13 kJ por mol. Beleza, até aqui tudo bem. A condição B inclui o uso de catalisador. Beleza. Fazendo com que a energia de ativação da reação direta passe a ser 3 kJ por mol. Beleza, temos o nosso gabarito. Letra D. Beleza? Galera, para a gente encerrar agora, uma questãozinha que caiu na minha prova, inclusive, está lá em 2019. Vamos dar uma olhada nessa questão aí. Beleza? Galera, não tem nada escrito aqui porque eu tive que pausar a aula para almoçar. Tá? Aí eu abri o programa de novo. Beleza? Vamos lá. Eu não vou ler o enunciado da questão, não, para a gente não perder tempo, mas vamos dar uma olhada aqui. Basicamente, primeiro, é uma questão já de tabela. Então a gente já vai ter que escrever a lei da velocidade. De praxe, a gente já vai ter que fazer isso. Tá? É uma reação não elementar. Tá? Eu não lembro se essa questão pergunta se a reação é elementar ou não é elementar. Tá? Realmente, o professor já não lembra. Né? Eu montei a aula, mas eu não cheguei a resolver as questões. Antes não. Eu estou resolvendo aqui na hora mesmo. Beleza? Show! Então, a ordem aqui vai ser X e aqui vai ser Y. Mesma coisa. Então, ó, C4H10, isso aqui é o butano. Tá? Então, daqui para cá, eu multipliquei por 2. Daqui para cá, o O2 manteve constante. Daqui para cá também multiplicou por 2. Então, vai ser 2 elevado na X igual a 2. Então, X igual a 1. Beleza. Daqui para cá, dividiu por 2. Né? Dividiu por 2 é mesmo que multiplicar por 1 meio. Não, pera lá que eu tenho que fazer uma conta aqui que ambos se constantes. O butano foi constante não. Daqui para cá dividiu por 2, né? E o butano se manteve constante. Daqui para cá dividiu por 2, mesmo que multiplicar por 1 meio. Daqui para cá dividiu por 4, mesmo que multiplicar por 1 quarto. Então vai ficar 1 meio elevado na y igual a 1 quarto. E 1 quarto é 1 meio ao quadrado, então y igual a 2. Beleza? Temos a lei da velocidade já para essa reação. V igual a K multiplicado por C4H10 elevado aqui a primeira e o O2 ao quadrado. Beleza? Até aí tudo bem. Agora, vamos lá. Foi dada aqui já a equação balanceada. Caraca, gente, foram bem bacaninhas com a gente, né? Foram, tá? Poderia não vir balanceada, tá bom? Não é uma regra geral, não. Eles não eram obrigados a dar a equação balanceada, mas já foram bem bacaninhas e deram a equação balanceada. Mas vamos dar uma olhada. Se houver consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos de reação, qual o número de mols de monóxido de carbono produzido em 1 hora? Aí, aqui você tem que ficar esperto para não se confundir. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Olha só. A gente tem o seguinte, que 4 mols de butano, ó, a gente vai ter o consumo de 4 mols de butano a cada 20 minutos. Tá? Então, a cada 20 minutos, a gente tem um consumo de 4 mols de butano. Tá? 4 mols. A cada 1 hora, a gente vai ter o consumo de quantos mols de butano? A cada 1 hora, né, a cada 60 minutos, a gente vai ter X mols de butano sendo consumidos. Então, daqui para cá, eu multipliquei por 3. Daqui para cá, eu também multiplico por 3. Né? Então, a gente vai ter o consumo de 12 mols de butano. Aqui a gente vai ter que lembrar da estequiometria nossa lá do PISM 2. Caraca, gente, estequiometria aqui? Olha só você olhar a proporção estequiométrica. Olha só que fácil. Olha só, a gente quer descobrir o número de mols de monóxido de carbono produzido em 1 hora. Tá? Eu descobri a quantidade de mols de butano que são consumidos em 1 hora. Aí eu vou conseguir determinar a quantidade que é formada em 1 hora também de monóxido de carbono. Então, 2 mols de butano
formam 8 mols de monóxido de carbono, né? Então formam 8 mols de monóxido de carbono. Agora, 12 mols de butano geram X mols de monóxido de carbono. Só multiplicar cruzado aqui, vai ficar 8 vezes 12 dá 96, dividido por 2, 48 mols de C4H10, também conhecido como butano. Beleza, galera, agora para encerrar aqui, letra C, né? Quais produtos são formados a partir da queima completa do gás butano? Queima completa, galera, é basicamente quando você bota um composto para reagir com oxigênio, tá? Com O2. Então, o oxigênio ele funciona como comburente. Isso daí é lá do PISM 2 também. Tipos de reação química, que é uma reação de combustão. Por quê? Olha só, a gente está botando um certo composto para reagir com O2. Sempre que a gente bota um composto para reagir com O2 e esse composto apresenta carbono, a gente vai estar tendo uma combustão, tá? Então isso aí é a combustão completa do butano. Combustão completa, na verdade é a combustão incompleta. Ah, beleza. Isso aqui é uma combustão incompleta, tá? Porque está gerando monóxido de carbono. Mas se eu quiser fazer a combustão completa do butano, é simples, é só fazer C4H10. Isso aqui é botar para reagir com O2, tá? O resultado vai ser bem parecido com o que tem aqui, tá? Vai ser formado CO2 e água, tá? Só a gente acertar o balanceamento aqui, tá? É para colocar, não está pedindo para colocar a reação aqui, mas os produtos formados vão ser esses daqui, CO2 e água. Então, gás carbônico e água. Sempre que pedir os produtos de uma combustão completa de hidrocarboneto, vai ser CO2 e água, tá? Então, gás carbônico, poderia colocar também dióxido de carbono, né? E água, você poderia colocar isso também. Tá? Vou acertar aqui o balanceamento, né? Vou colocar um 4 aqui, aí vão ficar 8 oxigênios para cá, vou botar um 5 aqui, né? Eu acertei a quantidade de carbono, acertei a quantidade de hidrogênio. Então, 8 aqui, 13 sobre 2. Está balanceada a minha reação. Então, é isso, galera. Bom, espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula, entendido. Qualquer dúvida vocês tiverem em relação a que parte, pode deixar no comentário aí. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe se você vai fazer a prova. Enfim, é isso. Beleza, galera? Fiquem com Deus. Não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação. Tamo juntão.